Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Pode sentar-se, por favor. É uma honra estar aqui. Essa igreja tão abençoada, podendo compartilhar da palavra de Deus com você hoje. Estava perguntando ao Senhor até meio-dia, Senhor, qual é a palavra dessa noite? Qual é a palavra que o Senhor tem? E eu quero falar com você, empolgar você e motivar você com algo que tem queimado em meu coração já há alguns meses, queimado no coração do nosso pastor Luciano Subirá também, e inspirado por ele, esse tema começou a queimar no meu coração. Eu resolvi praticar e quero compartilhar com você, motivar você, porque eu creio que esse domingo é um domingo profético. Não porque eu estou aqui, mas porque é o começo, né? São os 2 domingos, é o começo de um novo semestre. É um tempo onde você pode profetizar sobre os próximos 6 meses da sua vida e dá para mudar muita coisa em 6 meses. Muita coisa vai acontecer, muita coisa pode acontecer. E nós queremos ter uma postura profética nessa noite, de ouvir o Espírito Santo, ouvir que o Senhor realmente quer falar e quer ministrar ao nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias, ligar as nossas Bíblias aí, ligar os celulares, né? Em Mateus capítulo 17, versículo 21. Eu quero falar com você nessa noite sobre o poder secreto do jejum e da oração. Poder secreto do jejum e da oração. A palavra fala lá em Mateus, capítulo 17, versículo 21, que esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos ler juntos aqui. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Nós vamos começar por aqui. Queridos, Deus tem algo precioso para nós neste tempo. Deus tem uma grande colheita para a sua igreja nesse tempo, para esta igreja local. E o mover de Deus está condicionado muitas vezes às minhas atitudes. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. E eu quero falar para você nessa noite sobre algo que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu estava chegando na igreja há 17 anos, nós íamos tocar num acampamento, e naquele acampamento, e antes daquele acampamento aconteceu, o líder disse, olha, a equipe de louvor que vai ministrar comigo vai precisar jejuar 5 dias, das 7 da manhã até meio-dia. E ele ensinou como a gente fazia isso, não basta apenas jejuar, mas se você não trabalha nesse período, dedica um tempo à oração, dedica um tempo à palavra. E para mim tudo aquilo era muito novo e eu fiz aquilo que estava proposto. Eu ia tocar, eu ia fazer parte do louvor daquele retiro. Então de segunda a sexta eu acordava às 7 da manhã, orava até às 8, lia a Bíblia um pouco, entregava meio-dia, assim foi os 5 dias. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo estava acontecendo no mundo espiritual. Era a primeira vez que eu jejuava até meio-dia. E muitas coisas desencadearam-se em minha vida a partir dali. Muitas colheitas sobrenaturais desencadearam-se em minha vida a partir daquela atitude de fé, sem eu saber o que estava acontecendo. Alguns obstáculos estavam sendo removidos a partir daquele jejum. A partir dali eu fui batizado no Espírito Santo, Deus me deu o dom da palavra, eu poderia citar inúmeras coisas, me tornei líder em minha igreja, uma aceleração de Deus começou a vir sobre a minha vida. Eu quero motivar você a um tempo novo, quero motivar você a algo extraordinário em Deus, quero motivar você a viver a melhor fase da tua vida. Queridos, nosso pastor tem falado que é uma grande colheita sobrenatural, vindo sobre a face da terra. E essa colheita será precedida por um mover, por um desejo no coração da igreja de orar e jejuar. Quero perguntar para você qual foi a última vez que você fez um jejum. Quero perguntar para você qual é a última vez que você se colocou de um modo novo diante de Deus. Quando o Luciano, no começo do ano, foi lá na minha igreja e me inspirou a começar um jejum. E Deus me colocou como fazer esse jejum e quantos dias deveria fazer esse jejum. Sabe, queridos, eu não estou falando para você jejuar 40 dias só na água. Eu não estou falando para você jejuar 7 dias ou 3 dias, mas eu estou falando para você começar. O meu primeiro jejum, quando eu tinha 17 anos, foi até meio-dia. Até meio-dia. Para mim foi um desafio. Depois, eu comecei a jejuar todo sábado, junto com a minha equipe, com a minha banda, na época, das
7 da manhã até as 18 horas. E eram dias incríveis, e eram tempos incríveis, era uma vez por semana. E era uma busca, assim, sobrenatural. Esse ano, eu pedi a orientação para o Senhor. Senhor, como que o Senhor quer que eu jejue esse ano? Ele falou, quero que você jejue 40 dias só no líquido. Confesso que gordo falando de jejum é um avivamento, gente, é ou não é? Então, e galera, eu tive que iniciar. Tem um preparo recomendado por nutricionistas, etc. e tal. Eu até tentei, mas na minha igreja o pessoal gosta muito de churrasco, gosta muito de pizza. Então, durante os 7 dias, sim, eu fiz o preparo, mas no meio teve uma churrascada, teve uma pizza, e eu falei, gente, impossível me preparar 7 dias, eu tenho que começar, eu tenho que romper. E isso aconteceu. Não estou aqui proclamando trombeta, tocando trombeta sobre o meu jejum, mas estou aqui para incentivar você, para inspirar você. Se eu quisesse tocar trombeta, eu colocava nas mídias sociais, mas não, estou aqui para inspirar você, porque eu tenho certeza que Deus nesta noite está chamando você para viver uma colheita sobrenatural, um semestre sobrenatural. E eu quero comentar com você, trabalhar com você Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, o texto que nós lemos. Eu quero mostrar para você o episódio aqui que levou a esse momento onde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Mas antes eu quero trabalhar 3 lições sobre o poder secreto do jejum e da oração. Nos textos que eu vou ler, eu quero deixar só 3 lições para você. Lições não minhas, lições da palavra de Deus, que está muito clara ali. Então, Mateus 17, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, Mateus 17, capítulo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Quero falar algo para você, queridos. Nesse texto nós vamos caminhar em um dia da vida de Jesus. Quem gostaria de ter o privilégio de caminhar um dia com Jesus, viver um dia com Ele, inteirinho, vendo lá na Galileia, voltar lá 2000 anos atrás e viver um dia? Esse texto de Mateus 17 é um dia. É um dia com Jesus. São as atividades de um dia do ministério de Jesus. E aqui fala que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. A primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite: Deus tem um nível mais alto de intimidade, de perseverança, um nível mais alto de unção para a sua vida. Eu queria que você olhasse com uma cara assim bem profética para a pessoa que está ao teu lado e falasse assim: Deus tem um nível mais alto para nós. Sabe, queridos, ele pegou Pedro, Tiago e João, e no Novo Testamento, Pedro, Tiago e João simbolizam a intimidade. Eram os discípulos mais íntimos de Jesus. E ele trouxe Pedro, Tiago e João para perto dele e levou para um alto monte. Porque Deus deseja que eu e você façamos parte de um grupo que experimenta a sua intimidade, experimenta um nível mais alto. Eu queria um nível mais alto sobre a minha vida. Eu queria algo a mais. Eu queria um rompimento da minha vida. A gente estava no nosso tempo de discipulado essa semana com o pastor Milton, com a pastora Vivi. A pastora Vivi me chamou a atenção. Ela disse assim: pastor Márcio, está vendo isso? Que aconteceu na vida de vocês? Esse aspecto? Isso já pode ser um romper do jejum que você fez lá atrás. Lá no mês de março e abril. Eu falei, é verdade. É verdade. Porque na presença de Deus, queridos, sempre sacrifícios que nós fazemos para Ele, com o nosso coração nele, terão grandes recompensas. Terão grandes recompensas. Então, aqui Pedro, Tiago e João, eles se aproximaram de Jesus e Jesus levou eles para uma outra experiência, para um outro nível. Versículo 2, a palavra continua falando, do mesmo capítulo, Mateus 17, 2, no verso 2, ali ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. No lugar de intimidade, nós temos uma percepção de Jesus como nós nunca tivemos antes. Nós temos uma percepção de quem Ele é como nós nunca tivemos antes. Parece que tudo some ao nosso redor e nós só vemos Jesus. Houve um dia onde a colheita estava muito escassa, a colheita estava muito assim pequena, eles não pegaram nada. E nesse dia eles voltaram para a praia, Jesus estava ali, fogo, lenha, preparando um novo tempo, porque quando nós chegamos diante de Jesus,
Ele já tem algo preparado para as nossas vidas. Ele nunca chega atrasado na sua vida, Ele nunca chega atrasado no seu caminho, Ele nunca chega atrasado nas suas circunstâncias, Ele nunca chega atrasado no seu problema, e Ele está sempre preparado. Ele está sempre preparado. E aqui, queridos, Jesus ele começa a ditar para esses discípulos um novo ritmo. Você precisa jejuar, eu preciso jejuar porque talvez a nossa vida esteja aquém do que Ele espera de nós, ou esteja num ativismo desenfreado. Nós, como seres humanos, somos emocionalmente muitas vezes desequilibrados, espiritualmente desequilibrados, mas muitas vezes Jesus, Ele nos chama da letargia. A letargia é um lugar onde eu era para estar comendo churrasco e ainda estou tomando leitinho, eu era para não ser mais criança e eu ainda estou no mimo de uma criança, mas Jesus está chamando eu e você para um nível mais intenso, para um nível mais profundo, e muitas vezes Ele me chama para esse lugar de jejum, para esse lugar de intimidade, porque Ele quer me tirar desse ambiente. Ele quer me tirar desse ambiente de letargia, de lentidão, para que eu possa vir para o ritmo dEle. Muitas vezes você pode estar num ritmo contrário à letargia, você pode estar num ritmo de ativismo, e Jesus quer tirar você do ativismo. Quer tirar você do ativismo e trazer você para um lugar novo nele. Hoje eu resolvi fazer um jejum. Hoje eu resolvi vir aqui em jejum. Hoje eu resolvi não comer nada para pregar aqui nessa noite, porque eu não posso falar do que eu não vivo, porque eu só tenho autoridade para falar para você aquilo que eu vivo. Então isso é muito importante, você só tem autoridade na tua vida de falar aquilo que você vive. Eu tenho autoridade de falar de jejum aqui, porque eu vivo jejum. A Lilian sabe que eu vivi isso, a Lilian sabe os apertos, quantos aniversários, gente. Parece que todos os aniversários do mundo resolveram acontecer naqueles dias. Parece que os melhores churrascos. Gente, é incrível o que você sente. Mas só que eu sabia que era algo para mim. Não estou falando para você jejuar 40 dias. Deus falou comigo. Deus falou no meu coração, uma experiência minha. Não faço a minha experiência, a sua experiência. Eu não quero medir forças com ninguém, foi uma palavra de Deus. Mas uma coisa eu tenho convicção, que Deus me chama aqui essa noite, é a agenda dEle que eu estivesse aqui para falar para você, que Ele tem um nível mais alto para você. Ele tem um nível maior. Assim como Ele pegou Pedro, Tiago e João, levou aquele monte, Ele quer levar eu e você nessa noite, a um lugar de intimidade mais profunda, ao ritmo dEle. E o ritmo de Jesus, às vezes pode ser me tirar da letargia espiritual, me tirar do ativismo que a minha vida está, e levar ao ritmo dele, ao ritmo de Jesus. Qual ritmo você tem vivido? Às vezes você tem vivido a vida no teu ritmo. Às vezes você tem vivido a vida muito aquém do que Ele espera. Na minha casa eu vejo essa experiência de jejum e oração acontecendo. Eu vi a Alice, minha filha, jejuando por 21 dias. Olha para mim aqui, querido, palavras movem, exemplos arrastam. Queria que você desse essa informação aí, me ajudasse a pregar e falasse para a pessoa que do teu lado, falasse assim, palavras movem, exemplos arrastam. A Lilian jejuou junto com a Alicia também. Gente, eu tenho certeza que Deus está chamando você nesta noite para um nível mais profundo. Amém? Deus está nos chamando. Eu tenho certeza. Queridos, algo em Deus que eu vejo sobre essa igreja, que vocês viverão no segundo semestre uma colheita sobrenatural. Eu vejo um segundo culto aqui. Eu vejo vidas chegando. E Deus quer preparar você para receber essa grande multidão por meio desse tempo de jejum e oração. Os seus pastores, assim, são pessoas muito de Deus. O pastor, até recebi um recado, não sei se foi o pastor Mário, do pastor, continua movendo nessa mesma vibe profética que aconteceu ontem com o louvor. Isso é bênção, pastores. Tem igreja que você vai pregar, que os pastores não gostam que você ore depois que prega. E os seus pastores são bênção demais na vida de vocês. Eles têm essa liberdade no Espírito Santo. Então desfruta do que Deus tem te dado. Desfruta do que já está no coração dEle para você. Eu tenho certeza que há rompimentos aqui. Deus Ele quer levar você ao ritmo dEle. Qual ritmo você tem vivido? Gente, tem semanas que elas são assim muito movimentadas. Acontece com você? Quem tem dias muito movimentados aqui, igual eu, assim? Levanta a mão. Gente, um tempo atrás eu pensava que se eu viesse para tempo integral, eu ficaria orando assim o tempo todo, 8 horas por dia e tal. Gente, mas não é assim, né, pastores? Não é assim. Se a gente bobear, às vezes, mesmo num ministério integral, você não consegue, se você não priorizar, fazer a tua devocional.
mas Ele nos chama para um ritmo novo. O ritmo da palavra de Deus, o ritmo de Jesus. Jesus estava chamando esses discípulos para o ritmo dele. O texto continua ali em Mateus 17, versículo 3. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Queridos, o Antigo Testamento, Moisés a lei, representando a lei, Elias os profetas, conversavam com Jesus. Quero falar algo para você. O Antigo Testamento, a lei e os profetas conversam com o Novo Testamento. Conversam com o Novo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus como um todo. A lei, Jesus não veio abrogar a lei, Ele veio cumprir a lei. A lei conversa, Ele é o cumprimento da lei. Ele é o início de uma nova fase. A Bíblia é cristocêntrica, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus, tudo aponta para Jesus. E Moisés e Elias aqui conversavam com Jesus. E é muito importante eu e você termos essa percepção, lermos a Bíblia, fazermos devocional, porque quando, queridos, presta atenção numa coisa, quando você tem um tempo diário, quando você abre a tua Bíblia todos os dias para ler ela, a presença de Deus vem sobre aquele lugar. A presença de Deus vem sobre você e aonde quer que você vá, parece que há uma poeira divina sobre sua vida. E você consegue transbordar aquilo que você tem, que está em você, sobre a vida das pessoas. Não sei se já aconteceu com você se sentir vazio algumas vezes. Sim, nós podemos nos sentir assim, mas quando a gente vai para a presença dEle, quando a gente bebe da fonte, da palavra de Deus, nós vamos transbordar Deus sobre a vida das pessoas. Quero chamar a tua atenção para um canal que eu prestei atenção que é diferente. Ler a Bíblia é importante, ouvir a Bíblia também é muito importante. Às vezes você vai demorar 6 minutos para ouvir no seu carro, na Bíblia em áudio, o livro de Efésios inteiro. E a palavra de Deus está sendo derramada sobre a vida de você. E o poder de Deus está sendo derramado sobre a vida de você. E essa experiência foi muito marcante, versículo 4 de Mateus 17. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Queridos, Pedro estava tendo um arrebatamento aqui, entre aspas, profético. Aquele momento se tornou atemporal na vida de Pedro. Ele teve uma percepção da presença de Jesus na vida dele e queria ficar ali para sempre. Você já passou por esses momentos? Está tão bom na igreja, está tão bom no teu momento de oração, de louvor, você fala assim, queria ficar aqui para sempre. Quem já teve essa sensação? Quem já teve essa experiência? É muito bom isso. Você não pode perder essa perspectiva. Você precisa viver essa experiência de querer Deus na sua vida, de não perder a presença dEle, de querer ir para frente cada vez mais. O texto continua dizendo que enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Gente, há tantas coisas que acontecem quando nós decidimos ir a um nível mais intenso de intimidade com Jesus, por meio do jejum, por meio da oração. Uma delas é que nós temos a revelação de quem Jesus é e de quem nós somos, porque olha só, a revelação de quem nós somos só acontece quando eu entendo e sei, quando eu tenho entendimento espiritual de quem Ele é. Quando eu entendo quem Ele é, eu vou entendendo cada vez mais quem eu sou nele, para onde eu estou indo, o meu destino. Queridos, quando eu estou em Deus, algo passado, presente e futuro. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse 1,19 diz algo muito importante. Queria ler com você esse texto, Apocalipse 1,19, e logo depois já voltar aqui no texto que nós estávamos lendo. Escreva, pois, as coisas que você viu, passado. Agora diz, tanto as presentes, hoje, como as que acontecerão, futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu preciso de um mapa profético de quem eu era, de quem eu me tornei hoje, para que eu possa entender qual é o meu destino profético. Eu nasci numa igreja batista renovada. Valorizava a palavra, valorizava o Espírito. O meu pastor foi um pioneiro, foi um plantador de igreja. Por consequência, eu e a Lilian somos plantadores de igreja, plantamos a igreja. Há muitas marcas do meu pastor em mim. Muitas marcas dele. Era um homem de fé, era um homem de muita fé. Meu pastor, ele talvez tinha o ensino fundamental até o 4º ano, mas ele era um homem de Deus, ele era um homem de fé, andava de bicicleta, fazia obra de bicicleta, e um dia ele foi comprar algo no mercado e roubaram a bicicleta deles, queridos. Mas olha o entendimento que ele tinha, olha a perspectiva dele.
Ele falou para o dono daquele comércio: olha, eu vou deixar meu telefone com você, porque quando vierem devolver minha bicicleta aqui, eu venho buscar. Queridos, e o que aconteceu? Passado um tempo, ligo do mercado para ele: pastor, vieram devolver sua bicicleta aqui, venha buscar. O meu pastor, quando ele tinha que ir para a igreja, estou falando da década de 80, às vezes estava chovendo, era 7 horas, o culto era 7h30, ele orava assim: Senhor, eu preciso que essa chuva passe, porque eu preciso ir para a igreja. E a chuva passava. Esse era o testemunho. Esse era o testemunho. Eu preciso resgatar o meu legado de fé. Esse foi o meu legado. O legado da palavra e um legado do poder. O legado do pioneirismo. E eu carrego essas marcas. Eu carrego isso. Qual que é o teu legado? Todos nós temos um legado de fé. Todos nós temos um legado. Nós carregamos isso. E essas coisas apontam para o nosso destino profético. Para onde Deus está nos levando. Queridos, sem a presença de Deus, o futuro é apenas a repetição do passado. Grave isso. Sem a presença de Deus, o futuro é apenas a repetição do passado. As coisas ficam mecânicas, as nossas canções ficam ociosas, nós inventamos coisas por nós mesmos, mas quando nós temos consciência da presença de Deus, o nosso futuro começa a mudar. Eu começo a ter esperança. E esse semestre vai ser incrível. Esse semestre eu vou ter uma colheita sobrenatural. Esse semestre será abençoado. Coisas impossíveis acontecerão na minha vida, na minha casa, na minha família e no meu ministério. Essa é a perspectiva de fé. Essa é a perspectiva da presença de Deus. Jesus estava aqui restaurando uma ordem. Na sua própria vida, na vida dos seus discípulos. Ele estava restaurando a presença de Deus. A presença de Deus é importante. Da presença dele, ele ouviu no texto que nós lemos: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam, Deus falou sobre isso. Deus testemunhando aqui sobre Jesus. No versículo 6, a palavra diz que, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Queridos, presta muita atenção, mas muita atenção no que eu vou te falar agora. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Somente depois de uma revelação e do entendimento espiritual de paternidade, eles prostraram-se e adoraram para valer. Queridos, toda atitude de adoração verdadeira passa por uma revelação e por um entendimento espiritual sobre paternidade. Ouvi o pastor Luiz Hermínio falando algo muito interessante que me marcou demais. Ele falou assim: na minha equipe pastoral, a maioria é órfão de pai natural. Mas o nosso ministério é conhecido no Brasil como um ministério referência na área de paternidade. Essa declaração mudou minha vida em vários aspectos. Deus falou muito comigo. Deus usou essas palavras para ministrar o meu coração. Também fui órfão de pai. Eu falei: sim, é verdade. Você pode ter sido órfão do teu pai, você que está aqui me ouvindo nessa noite. Mas quando você recebe uma revelação da paternidade de Deus, a minha única, a tua única opção, queridos, é me prostrar diante dele e adorar. Porque a revelação de que eu sou filho amado de Deus me leva a um lugar de adoração verdadeira. Amém? Você recebe essas palavras? É uma lição muito importante, é um novo nível em Deus. O versículo 7, o texto vai continuar aqui. A palavra diz: mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E agora, eles vão perguntar algo no próximo versículo aqui, muito importante. Erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Presta atenção aqui, ó. E erguendo os olhos, pode deixar o 9 lá mesmo. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Há momentos, queridos, que nós vamos para um lugar de oração, com o coração tão pesado, com tantas pessoas ali conosco, né? Com tantas decepções, mágoas, até coisas para fazer. Chega um momento em Deus que você esquece de tudo. Já passou por isso? Quem já passou por isso? Só vê Jesus ali. Só vê Jesus nas tuas circunstâncias, só vê Jesus nos teus problemas, só vê Jesus nas tuas lutas. E aqui ele fala: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. O que eu amo no ministério de Jesus, na palavra dele,
é que ele nunca perde o propósito de vista. O meu propósito é a ressurreição. O caminho é esse. Se tem uma coisa que nós recebemos, queridos, quando nós andamos numa vida de jejum, numa vida de oração, numa vida de intimidade, é que nós não perdemos a perspectiva, não perdemos o nosso propósito. Muitas vezes, quando nós chegamos na igreja com expectativa, nós recebemos perspectiva da parte de Deus. O caminho é esse, a direção é essa. Gente, a expectativa faz muita diferença na nossa vida. A minha sobrinha está participando lá de um retiro do Dunamis em São Paulo, e quando alguns jovens e adolescentes descem do ônibus, eles já caem no poder de Deus. Por quê? Por quê, gente? Porque há muita expectativa. E Deus pega essa expectativa que está no nosso coração, quando nós chegamos com expectativa, Ele transforma em perspectiva, Ele mostra o caminho. Então Jesus fala para eles que o meu caminho é o caminho da ressurreição. Ele não perde nunca a perspectiva do propósito dele. Versículo 10, esse texto continua e diz assim: os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Por que é necessário que Elias venha primeiro? Olha o que Jesus responde. Olha como Jesus responde essa pergunta. Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Ele faz uma descrição profética falando do ministério de João Batista. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Algo muito importante aqui, querido, sem uma vida de jejum e de oração, sem uma vida na presença de Deus, eu não vou ter a percepção que eu preciso, a percepção espiritual que Deus deseja que eu tenha. Por que eu preciso jejuar? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso fazer devocional todos os dias? Por que eu preciso cultivar a presença de Jesus em mim? Porque eu posso perder grandes coisas. Os mestres da lei, eles conheciam muito a lei. Gente, quantas pessoas, eu tenho amigos com a mente privilegiada. Privilegiada. Eles têm um QI acima do normal. Eu tenho 2 amigos que eles têm um QI assim acima do normal. Eu tenho um amigo que ele lê romances em francês, em italiano, muita coisa. Mas muitas vezes, queridos, falta o quê? Falta percepção espiritual, conhecimento espiritual. É o que acontece aqui nesse versículo. Elias já veio, a obra de Deus estava sendo feita, no verso 12, Elias já veio. Quem era esse Elias? João Batista. Eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Verso 13. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, esse texto ele fala a respeito da obra de Deus sendo realizada progressivamente. Primeiro, por meio de João Batista, que está preparando o caminho para Jesus. Mas eles não perceberam, gente, que Deus tinha algo maior. E nessa noite eu venho te falar que Deus tem algo maior para você. Deus quer levar você para um nível mais alto. E esse nível mais alto é um lugar de intimidade, é um lugar de jejum, é um lugar de oração. Não importa quanto tempo, importa que Deus está te chamando. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro aspecto. Diante de tudo isso, o verso 13, então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Jesus o levou ao entendimento. Não posso ler todo esse capítulo, seria muito interessante, porque agora vai entrar o momento quando eles descem do monte e eles encaram a realidade depois do jejum. No verso 14, uma história começa. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, parando aqui no 14, quero te falar uma coisa, o ritmo de vida de Jesus era muito bem definido. Multidão e monte de oração, multidão e deserto, multidão e deserto. Esse era o ritmo de Jesus. Ele nunca estava na letargia espiritual, na apatia espiritual, na indiferença espiritual, e nem sempre ele estava no ritmo doido. Pessoal, presta atenção, nós não podemos entrar nesse ritmo de ativismo que essa sociedade vive hoje, e é fácil nós entrarmos lá e esquecermos de Deus. E não podemos entrar na letargia espiritual, num lugar onde eu vou estar aquém de tudo aquilo que Deus espera de mim. Eu preciso ir para o lugar que Deus espera que eu esteja. Se Deus me chamou para escrever um livro, eu preciso escrever. Se Deus me chamou para fazer um curso, eu preciso fazer. Eu preciso entender qual é o ritmo de Jesus.
E eu te chamo a atenção para isso, para esse lugar importantíssimo. E depois, aqui, quando chegaram, Senhor, o homem disse, no meio da multidão, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. E o texto fala, eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eles não puderam curá-lo. É sobre isso que Jesus vai falar. Que esse tipo de demônio só sai com jejum, em oração. Tem rompimentos em nossa vida, que só acontecerão por meio de um posicionamento da nossa parte, no direcionamento de Deus. E eu tenho certeza que Deus está te dando uma direção aqui nessa noite. Existem coisas na nossa vida, queridos, que podem ser resolvidos quando nós temos uma postura em Deus. Quer ver uma coisa incrível que eu vou te falar agora? Talvez a Lilian lembre. Uma pessoa muito próxima da gente pediu um dinheiro emprestado para nós, muitos anos atrás. Bem próximo, uma pessoa da família muito próxima, lá de Antonina, onde nós morávamos na época. E eu estava com meu coração pesado de emprestar aquele dinheiro. Eu tinha, eu podia, eu acho que era emprestar o nome, emprestar o dinheiro, eu estava com meu coração muito pesado. E um clima, um ambiente ruim estava sendo formado. E aquela pessoa foi lá em casa pedir aquele dinheiro, com aquela papo, ninguém me ajuda e tal. E eu falei assim, posso orar por você? Quando comecei a orar, a pessoa caiu endemoniada. Caiu endemoniado, feio, gente, feio mesmo. E nós expulsamos aquele demônio. Muitas vezes, circunstâncias em nossas vidas, que nós achamos que é apenas psicologia, sou super a favor, já fiz terapia, não estou falando contra, mas situações que nós achamos que são situações emocionais e até mesmo físicas, tem um pano de fundo espiritual. E é essa percepção espiritual que eu preciso ter. É esse posicionamento no direcionamento de Deus que eu preciso ter nessa noite, para esse semestre que está entrando. Vocês viverão uma grande colheita, uma colheita sobrenatural esse ano, na sua casa, na sua família, na sua igreja local. Mas eu preciso corresponder ao Espírito Santo, corresponder ao que Ele está falando. Corresponder ao que ele está falando, decidindo ir para esse lugar de intimidade. O texto continua falando aqui, o próximo versículo, ele vai falar aqui na Bíblia NVI, de Mateus 17, Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Presta atenção numa coisa aqui, Jesus fala e chama essa geração de incrédula, Jesus chama essa geração de perversa. Gente, toda a Bíblia foi escrita para gerar fé no teu coração e no meu coração. À medida que eu vou lendo a Bíblia, fé começa a ser gerada no meu coração, a incredulidade começa a ser tirada e fé começa a ser liberada. Segundo princípio que eu quero trabalhar contigo sobre jejum e oração, eu não vou continuar lendo o texto, para nós não deixarmos muito longo, mas você vai perceber que Jesus vai expulsar aquele demônio e Ele vai falar que aquela casca só sai com jejum e oração. Mas um segundo aspecto muito importante, uma segunda lição sobre jejum e oração, está lá em Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. É um capítulo inteiro que fala sobre o jejum, quero começar ali no versículo 3. Isaías, capítulo 58, versículo 3, fala assim, por que jejuamos? Dizem, e não viste. Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas, em socos brutais. Você não pode jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Só um pouquinho, versículo 6. Esses aqui são os efeitos do jejum verdadeiro em nossa vida. Correntes de injustiça vão soltar da nossa vida. Eu vou ter convicção de pecado no meu coração.
Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu vou para a presença de Deus, correntes da minha vida emocional, da minha vida espiritual são liberadas. E eu experimento algo novo em Deus. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo. Muitas vezes estamos sob jugo pesado que não é de Jesus em nossas vidas. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. São palavras que falam sobre o verdadeiro jejum, sobre os efeitos do verdadeiro jejum. Vamos continuar, versículo 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. No meio do meu jejum, um vizinho nosso, um paraguaio, chamado Chico, ele é um ex-atacante do Coritiba, na década de 70. Vizinho nosso, mora 2 casas da gente. No meio desse jejum, ele falou assim: eu preciso de ajuda, preciso que alguém me leve lá em São Paulo, capital. Você pode me ajudar? E no meu coração, Deus falou assim comigo. Deus falou, tocou muito, e eu falei comigo mesmo: vou ganhar esse paraguaio para Jesus. Deus, quero ganhar meu vizinho para Jesus. Eu fui levar ele em São Paulo, em jejum, só na água, horas e horas. E depois esse jejum terminou. Passado alguns dias terminou esse jejum. E eu convidei o paraguaio: vamos na célula? E ele foi na célula. Ele estava numa depressão profunda, sem sair de casa, sem ter amigos, longo tempo. Fumava, bebia. Levei ele na igreja, num culto nosso. Foi tocado por Deus, foi ministrado por Deus. Falou: Márcio, nunca vivi isso na minha vida. Nunca vivi isso. É algo novo. Eu quero Jesus, eu quero a igreja. Hoje ele está lá com a gente, vai nas células, vai na igreja. Não conhecia Jesus. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Nós estamos num processo com ele ainda. Estamos num processo. Ele está dando os primeiros passos. Às vezes ele vem: não quero ir mais para a igreja, nunca mais. Tá? Alguém não me olhou direito. Mas eu sei que há um preço a pagar. Essa noite eu sonhei que eu estava expulsando um demônio de uma pessoa muito parecida com ele. Eu tenho certeza que as vozes que muitas vezes falam, ao coração dessas pessoas são demônios. E nós precisamos prestar atenção e ministrar a vida dessas pessoas. Pastor Mário, pastora Justa, a gente estava ministrando os líderes da igreja uns dias atrás. Muito interessante essa experiência. E eu estava falando sobre metas, estava falando sobre crescimento, estava falando sobre ganhar vidas. E eu tive uma visão, no momento que eu falava, depois eu compartilhei com a Lilian, que em algumas pessoas, enquanto você está falando, o diabo começa a soprar: está vendo essa igreja? Sai dessa igreja, só fala de meta, só fala de crescimento. Eu tive a visão. Você precisa cuidar com pensamentos que muitas vezes o inimigo tenta colocar na sua mente, no seu coração. Vocês já viram aquele desenho animado? Tem um anjinho falando aqui, e às vezes tem um diabinho falando aqui. Quem já viu isso? Querido, pega essa noite, fala para esse diabinho: sai da minha vida em nome de Jesus. Dá um peteleco nele, pega o anjinho e fala assim: cara, toca aqui, ó. Vamos viver o propósito que Deus tem para nós. Quero desafiar você a viver isso em Deus. Fala para o diabo fechar a matraca, não falar nunca mais com você, e você apenas ouvir o que Deus está falando. Vamos lá, vamos continuar aqui em Isaías 58, nosso segundo ponto. Aí sim, a sua luz romperá como a alvorada, e prontamente surgirá sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Esses são os efeitos de uma vida de jejum e oração. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos,
Então a sua luz desapontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O 11 tem algo fantástico, mas deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar algo para você antes de eu chegar no 11. Às vezes, numa visão teológica, numa linha teológica católica romana, nós entendemos que satisfazer o faminto é apenas dar de comer às pessoas no físico. E sim, nós precisamos fazer isso. Sim, nós precisamos. Nossa igreja faz. Eu tenho certeza que a igreja aqui faz isso. Mas muitas vezes nós somos chamados também, e esse texto aponta para isso, a satisfazer a fome, gente, a fome espiritual que as pessoas vivem. A fome espiritual na qual as pessoas vivem. O Senhor está aqui nessa noite, querendo satisfazer a tua fome espiritual, mas querendo colocar pão na tua mão nessa noite, para você levar para os aflitos. Aquele paraguaio estava sozinho, num quadro de depressão, há muito tempo. Ele precisava de uma pessoa que ouvisse a voz de Deus e fosse levar o pão. Há pão em tua mão nessa noite aqui. Deus não está apenas satisfazendo a sua fome, Ele quer renovar. Ele quer levar eu e você para um nível mais alto. O último versículo, que é o 14, aqui na NVI, de Isaías 58, fala assim, ó: então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó. Fará com que você cavalgue nos altos da terra. Irmão, meu primeiro ponto acabei de falar aqui sobre ele. O Senhor quer te levar a um nível mais alto. Segundo, o Senhor quer que você não apenas vá nesse nível mais alto e volte para onde você está. Ele quer que você cavalgue nesses lugares altos da terra, lugares nele, na revelação dele, na palavra dele. Ele tem te chamado a andar nesse nível mais alto, de revelação, de palavra de Deus, de busca. Esse nível mais alto é um lugar de submissão nele, é um lugar novo nele. Esse é o lugar para onde ele está te chamando. Eu tenho certeza que o Senhor está chamando muitas pessoas aqui, para um lugar de intimidade, para um lugar de jejum e para um lugar de oração. Deus está chamando você, porque Ele não quer que o passado apenas se repita. Pessoal, sem Deus, sem a presença de Deus, o futuro vai ser apenas uma repetição do passado. Mas com Deus, você vai viver numa perspectiva profética. Ele falou para Abraão assim, ó: em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você que está aqui nessa noite, serão benditas todas as famílias de Ponta Grossa. Em você, algo está sendo gerado. E Abraão saiu sem saber para onde ia. O que é isso? Perspectiva profética. Eu estou caminhando conforme Deus está falando para mim. Eu vou andar conforme Deus está falando para mim. E Ele te chama nessa noite. Ele te chama para andar nesses lugares altos da terra. E por fim, para nós terminarmos, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, há um chamado para mim e para você. Quem já ouviu falar do jejum de Daniel? Experimenta o jejum de Daniel, então. Pastor, não quero na água ainda. Experimenta o de Daniel. Nós vemos aqui que algo muito interessante, Daniel capítulo 1, versículo 1. É um contexto, é o último ponto que eu quero falar com você hoje. Primeiro, Deus está chamando você para um lugar mais alto, um lugar de jejum, oração e intimidade. Segundo, Deus quer que você ande nesse lugar alto. O que é andar nesse lugar alto, queridos? É trazer a cultura da intimidade com Deus para a tua vida. O que é andar sobre os lugares altos da terra? É viver uma cultura do jejum e da oração. É viver uma cultura do reino de Deus na sua vida. É permanecer nesse lugar alto. Permanecer nesse nível top em Deus. O que é esse nível top em Deus? Não é o que a sociedade fala, não é o que o humanismo fala. É uma vida cristocêntrica. Davi teve a revelação de quem Jesus era antes de Jesus viver nessa terra. É um chamado para eu viver nos lugares altos da terra. O que é viver nos lugares altos da terra? É viver dentro de uma cultura de jejum, de oração. Sabe por quê? Porque nós chegaremos em alguns lugares onde nós teremos que implementar uma contracultura. Existem alguns lugares, vou falar de faculdade, é um deles. Escola é um deles. Ambientes de trabalho são lugares assim.
onde você é chamado como um missionário, para ali implementar a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus ali vai ser uma contracultura. É o que nós vamos ver em Daniel. Eles tinham uma cultura de jejum e oração. Versículo 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Está no contexto histórico, versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Perceba, eram pessoas muito cultas, eram estudiosos, eram pessoas que realmente estudavam, dedicados naquilo que eles faziam. E você não precisa negar Deus à sua vida para ser uma pessoa que estuda muito. Você não precisa negar Deus e entrar numa vida de ativismo, onde Deus não tem nem espaço na sua vida, onde Ele se resume apenas a uma pessoa com quem você conversa domingo à noite. Não precisa. Você pode ter Deus na tua vida 24 horas por dia, estar cheio da presença dEle. É o que aconteceu. E aqui a porção diária para a vida deles era comida e de vinho. Verso 6, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsassar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Porque a cultura, muitas vezes nas qual vivemos, tem nomes para nós, tem expectativas sobre nós. Mas, no versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Verso 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que ele terminou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Vocês percebem, queridos? A cultura do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, quando ela é colocada em oposição à cultura desse mundo, nessa cultura Deus vai se revelar, na cultura do reino. Eu não tenho tempo de ler o capítulo inteiro, mas vamos para Daniel capítulo 4. Em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor manda levantar uma imagem. Há imagens que vão se levantar diante de nós. Há imagens que irão se levantar. Há releituras que o mundo vai fazer. Há releituras do que é masculinidade. Há releituras do que é ser mulher. Há releituras da família. Vocês estão percebendo que dentro dos valores relativos da nossa sociedade, essas coisas mudam o tempo todo? Quem percebe? Muda o tempo todo. E aí, essa imagem foi levantada. Mas só que dentro de Sadraque, Mesaque e Abidnego havia uma imagem estabelecida já. O mundo levantou uma imagem, mas dentro deles eles já carregavam uma imagem. Que imagem que eles carregavam dentro deles? Do único Deus verdadeiro. E eles falaram: não iremos nos prostrar. E o que aconteceu? Eles foram lançados numa fornalha. Presta atenção, querido. Olha para mim aqui um pouquinho. Na tua fornalha, nas tuas provas, vem para o lado de fora aquilo que está dentro de você. Haviam 3 homens
que foram lançados dentro da fornalha. Quantos homens foram vistos pelos babilônios ali dentro? Por quê? Porque na tua fornalha, na tua prova, o que está do lado de dentro vem para o lado de fora. Ali nós conseguimos perceber o que está de fato dentro de você. E esse é o chamado de Deus para mim e para a tua vida. Mantermos uma cultura em nossa vida de jejum e oração, que fará oposição contra a cultura da nossa sociedade. Você quer mudar a tua sociedade? Quer mudar a comunidade aí fora? Leia o livro de Daniel. Nós podemos aprender muito sobre transformação social a partir daquilo que nós lemos aqui. Uma igreja na África, um grupo de jovens de uma igreja da África, eles tiveram uma percepção social. Eles falaram, os juros são muito injustos dos bancos aqui. Já sei. Vamos abrir um banco. Olha a percepção. Então eles juntaram os jovens da igreja, falando de uma igreja, de uma mega igreja, uma igreja muito grande. Eles juntaram os jovens daquela igreja e eles falaram, vamos pegar a Bíblia e vamos aprender na Bíblia qual que é o sistema de juros da palavra de Deus. E eles abriram um banco, queridos. Abriram um banco conforme os princípios da palavra de Deus. E os membros da igreja, hashtag fica a dica, pastores, né? E os membros da igreja começaram a abrir conta naquele banco. E aquele banco, como tinha a justiça de Deus, a retidão de Deus, os princípios de Deus, começou a prosperar. Jovens de uma outra cidade viram e falaram, queremos fazer também. E começaram numa outra cidade também. Porque os princípios da palavra de Deus alteram a nossa vida. Estava conversando com a Vanessa, né? Ontem, conheci a Vanessa assim, ó, pequenininha, lá na Igreja Batista, né? Nem lembrava de você, Vanessa. E ela está fazendo direito. Já percebeu, Vanessa, que no Antigo Testamento não tem sistema carcerário, não tem prisão? No povo de Israel, no Egito tinha, mas não tinha. Não tinha penitenciária. Por quê? Porque as leis do Senhor eram estabelecidas para que não precisasse acontecer isso. E pensando nisso, olha que interessante. Deus está chamando eu e você para sermos sal e luz na nossa sociedade, para mudarmos a realidade. Ele está nos chamando. E eu queria deixar com você essas 3 lições, não minhas, mas da palavra de Deus. Primeira, Deus está te chamando para um nível mais alto, de intimidade, que acontecerá por meio de uma cultura de jejum e oração. Segundo, Deus está chamando você, eu e você, para cavalgarmos nos lugares altos da terra, como lemos no Salmo, em Isaías 58:14, onde eu vou caminhar numa cultura de jejum e de oração. O pastor Luciano fala que ele determinou sobre a casa dele, eles decidiram algo, e nós estamos tentando implementar isso lá em casa, uma vez por semana pelo menos, ter um dia de jejum. Uma vez por semana. Será que seria muito, queridos? Um jejum uma vez por semana? Uma cultura começa a ser estabelecida. E por fim, nós lemos que essa cultura que reina dentro da nossa casa, que essa cultura em Deus que nós temos, quando nós nos achegarmos na sociedade, nós seremos sal e nós seremos luz. Amém? Seremos sal e luz. Essas são as lições. Essas são a palavra. Essa é a palavra desta noite. Essa é a palavra. Confesso para você que durante a manhã toda de jejum, eu já tinha vários esboços para pregar aqui. Algumas palavras. Mas meio-dia, interessante, né? Na hora da alimentação, Deus falou comigo. Eu quero que você fale nessa noite para a comunidade de Rema sobre jejum e oração. Quero que vocês motivem eles sobre isso. Porque será sobrenatural, queridos. Sobrenatural. Eu vejo muita gente chegando. Eu vejo mais cultos aqui acontecendo. Eu vejo um novo momento. Eu vejo que a perseverança que vocês tiveram vai trazer uma colheita sobrenatural. Eu vejo um novo tempo sobre sua vida. Se essa palavra, de alguma forma, falou e ministrou o seu coração, eu queria convidar você para se colocar em pé, para nós orarmos juntos, para nós termos um tempo de oração aqui, para nós realmente estarmos diante dEle.
Glória a Deus. O Senhor está chamando eu e você, como Ele chamou Davi, como Ele chamou Jesus, para colocarmos em ordem uma coisa na nossa casa, na nossa vida: a presença de Deus. A presença de Deus. Se essa mensagem de alguma forma, querido, é com você enquanto nós cantamos, eu queria te dar a oportunidade de você vir aqui na frente, no altar, se colocar diante dele. Eu não sei se é uma enfermidade aí que parece que não vem a cura. Eu gostaria de orar pela tua cura, pela cura dessa enfermidade. Mas gostaria de te pedir algo. Gostaria que você se levantasse para jejuar sobre essa enfermidade essa semana já. Eu quero orar por você que está falando que há muito tempo eu não tenho um aumento, parece que eu estou sendo injustiçado. Eu quero orar por você para que as portas se abram. Mas quero pedir para você jejuar por isso também. Eu quero orar por você que tem reclamado, talvez orado por alguém da tua família, e você não tem visto a solução. Eu quero orar por você. Mas eu queria pedir para você se posicionar sobre isso. Eu quero orar por você que parece que os teus recursos têm sido insuficientes para a sua vida. Eu quero orar por você e sei que Deus vai agir. Mas quero convidar você a se posicionar em oração sobre isso. Eu quero orar por você que vive um impossível na tua vida emocional e relacional. Eu vou orar por você. A presença de Deus está aqui desde que começou. Desde que começou. Eu quero parabenizar vocês da equipe. Muito bom. A sensibilidade de vocês. Eu estou falando assim porque eu estive com eles aqui ontem, né? Mas da última vez que eu vim aqui, há um tempo atrás, para hoje, vocês já cresceram muito. Mas há mais. Há mais. Há mais, é só o começo. Há muito mais. Levante suas mãos comigo, ore pelas famílias, ore pela tua família. Comece a profetizar sobre o casamento, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento. Comece a dizer que o véu que separava já não separa mais. A palavra do Senhor fala que muitas separações acontecem pela dureza do nosso coração, por causa que há um véu ali. Comece a profetizar sobre Ponta Grossa, sobre a cidade, sobre a tua célula. Diga que o véu que separava já não separa mais. Senhor, nós oramos, nós nos levantamos como tua igreja. O Senhor tem nos levantado e nesta noite nos chamado a andarmos em um nível maior, mais alto. Assim como o Senhor chamou Pedro, Tiago e João para um nível mais alto, o Senhor tem nos chamado nesta noite para um nível mais alto. Assim como o Senhor disse lá em Isaías capítulo 58, o Senhor tem nos chamado para, por meio de um jejum, por meio de um posicionamento e de um direcionamento, o Senhor tem nos chamado para andarmos pelos lugares altos da terra, por meio de uma cultura de jejum e oração. Assim como a tua palavra disse, Deus, ali a respeito de Daniel e seus amigos, que eles se posicionaram em meio a uma sociedade incrédula e eles vivenciaram uma contracultura do céu na terra. Nós oramos para que venha sobre nós uma cultura do céu na terra e experimentemos, Deus, o levantar da tua imagem em nós, Deus, e que nenhuma imagem que o mundo levanta venha prevalecer. Não nos prostraremos, Senhor, diante de nenhuma imagem, diante de nenhuma releitura social, Deus, que o homem tem feito nesses dias, mas nos posicionaremos em algo novo em Deus, em nome de Jesus. Igreja, vamos orar junto. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Fala assim comigo: Senhor, obrigado pelas bênçãos que temos recebido até aqui, até o começo do mês de julho. Obrigado por o que o Senhor tem feito até aqui. O Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza, de geração em geração. O seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Nós agradecemos pelas nossas famílias, pelo que o Senhor tem feito, pela tua palavra. Agradecemos pelas tuas bênçãos.
pela tua provisão, pela tua unção, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito que nos ensina. Nós te agradecemos e nós damos as boas-vindas. Nós chamamos no mundo espiritual o segundo semestre de 2022 e nós declaramos que experimentaremos nos próximos meses a bondade, a saúde, o sobrenatural, os milagres, o direcionamento, a unidade do Senhor. Nós declaramos que esses próximos meses serão meses do Senhor na vida de cada um de nós. E agora eu libero sobre vocês Números capítulo 6, versículo 22 a 27. O Senhor disse a Moisés: digarão aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Declare isso comigo, querido. Que o Senhor te abençoe. Toda a igreja, fala isso comigo. Toda a igreja, gente, olha aqui para frente. Fala assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eles me invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Coloca as mãos sobre sua cabeça agora. Volta lá no verso 22. Volta lá. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Verso 23. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e me conceda a sua graça. Você pode aplaudir a Ele bem forte? Obrigado. Deus te abençoe. Que o teu semestre seja incrível. Eu desejo que a cultura do reino de Deus, do jejum e de oração, venha abrir muitas portas na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Agradeço a oportunidade, pastora Ju.